Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é professor Reginaldo Manheso, sou professor da Escola Municipal Uberaba e preparei essa aula online para que vocês aprendam o xadrez a partir do laboratório de informática. Qualquer computador que vocês possam acessar, tendo um tabuleiro de xadrez, nós já teremos condição de começar a entender o jogo. O objetivo do jogo é capturar o rei adversário. O jogo são dois reinos, o reino branco contra o reino preto. Aquele que obtiver, independente das peças que tenha, a captura do rei adversário, ele automaticamente vence o jogo. Lembrando, falamos em sala de aula com os alunos, que o jogo tem três maneiras de terminar. A primeira, pelo checkmate, que você capturou o rei adversário, ou o seu rei foi capturado. A segunda, quando você empata o jogo. E a terceira, quando você trabalha com o tabuleiro, com o jogo de xadrez com o relógio, já no xadrez um pouco mais desenvolvido, e disputam uma partida por tempo determinado. Aquele jogador que terminar o seu tempo primeiro perde a partida. É um jogo extremamente interessante. Observa que sempre o tabuleiro ele vai ficar com a casa preta na sua mão esquerda. O tabuleiro é assimétrico, ou seja, ele tem lado. Então, se você fizer a inversão do tabuleiro, você não poderá anotar a partida como é corretamente anotada e fazer as jogadas que são previamente estudadas e aplicadas. Um jogo que é desenvolvido em cima de um tabuleiro. São 64 casas, brancas e pretas, que são organizadas em linhas e colunas. Então, nós temos 8 colunas e 8 linhas. E por serem de cores diferentes, elas nos permitem o conceito de diagonais. Então, nós temos diagonais pretas e diagonais brancas. Então, nós temos 64 casas onde o jogo é desenvolvido. Quais são as peças que nós temos aqui no jogo de xadrez? Nós temos essas 8 peças frontais que nós chamamos de peão, que é a peça mais fraca do jogo, mas não menos importante, é uma peça importante com certeza também. Alguns autores dizem que é o espírito do xadrez. Nós depois temos dentro de um reino o rei e a rainha, no qual no xadrez nós chamamos de dama. E nós fazemos o tabuleiro em duas alas, ala da dama e ala do rei. O rei tem um bispo, um cavalo e uma torre. A dama tem um bispo, um cavalo e uma torre. Então, ala do rei, ala da dama. Consequentemente, nós damos nomes para esses peões. Esse peão que está na frente do rei, nós falamos que é o peão do rei. Esse peão que está na frente da dama, peão da dama. E esse peão que está na frente do bispo, mas qual bispo? Peão do bispo da dama. Peão do bispo da dama. E aqui, peão do cavalo da dama. Aqui, peão da torre da dama. Muito bom. Então, isso idêntico do lado branco e do lado preto. Como nós começamos a partida então? Vamos estudar o movimento das peças. O primeiro movimento das peças, nós vamos ter que estudar as peças que estão na frente, que são os peões. Toda a partida começa com as peças brancas. Os peões ou o cavalo. Qual que é o conceito do cavalo? O cavalo é uma peça que pode vir, ele anda em L, esse formato em L aqui. Nessas casas azuis estão mostrando quais são as posições que nós podemos movimentar o cavalo. Ele está nessa posição, no seu lance, no seu movimento, ou ele vem aqui, ou ele vem para a esquerda, ou vem para a direita. São as duas casas disponíveis. O cavalo da dama também tem o mesmo tipo de movimento. E só essas duas peças que nós podemos iniciar a partida, ou com os cavalos, ou com os peões. Nenhuma outra peça pula peça, só o cavalo, por isso que ele consegue sair de onde ele está. Agora o peão só vai poder andar para frente. Vamos começar sempre com um bem clássico, o peão que está na frente do rei. Observa que o peão que está na frente do rei, no primeiro movimento dele, ele pode andar até 2 casas. Ele é obrigado a andar 2 casas? Não. Ele pode andar até 2.
Então, aqui, por exemplo, eu movimentei apenas uma casa. Aqui eu fui até 2 casas. Se eu, por um acaso, quiser andar 3 casas, não é permitido. O interessante é que no jogo do tabuleiro do computador, ele já não permite fazer esse movimento que erroneamente poderíamos fazer no tabuleiro. Perfeito? Então, ou ele anda uma casa ou 2 casas. Eu indiquei a vocês que iniciassem pelo peão do rei, que é o mais clássico, mas você pode iniciar com qualquer peão, embora o xadrez tenha algumas peculiaridades, algumas estratégias que ao decorrer das aulas eu vou explicando a importância dessa. Até o final, nós propomos nessa aula falar sobre o mate legal, que é o mate mais rápido e que acontece justamente por um erro de abertura de peão. Então vamos iniciar. O lance é sempre, inicia-se pelas peças brancas. Então, peão do rei andou 2 casas. Eles estavam numa posição, depois nós vamos cifrar e mostrar quais são as posições da casa. Então, ele abriu uma posição. Quando ele fez isso, ele permitiu que a rainha andasse e permite que o bispo também ande no seu próximo movimento. Então, o volume de peças no próximo jogo é muito grande. Legal. Então, a peça deu um movimento das brancas. Automaticamente, as pretas respondem. Elas têm as mesmas condições que foram faladas inicialmente. Então, as pretas respondem o mesmo modelo. Andou 2 peças. Neste momento, o que aconteceu? Houve um bloqueio. Esse peão não pode mais avançar, porque peão não toma peça indo para frente, somente para os lados. Então, se eu for usar esse peão, ele poderia vir aqui ou aqui, se tivesse uma outra peça para ser atacada. Nesse momento, esse peão ficou travado. As casas das peças pretas. E quando ele faz esse movimento aqui, automaticamente eu estou atacando esse peão. E ele estando desprotegido, automaticamente eu vou ganhar uma peça do adversário. E meu objetivo do jogo é proteger minhas peças e fazer o jogo. Mas geralmente as peças brancas atacam e as pretas defendem. Então, qual seria a defesa possível para esse peão? Eu tenho várias, mas como nós estamos desenvolvendo o jogo dos peões, entendendo o seu funcionamento, vou trabalhar por eles. O peão que está na frente da dama preta vai movimentar, ele pode ter até 2 casas, mas como ele quer defender esse peão que está sozinho, ele lança uma casa. Dessa forma, se o cavalo toma essa peça, automaticamente o peão toma o cavalo. Então, eu fiz um processo de defesa. Então, observa, por que eu não vou jogar o cavalo nessa posição? Porque se eu jogar o cavalo nessa posição, automaticamente o meu adversário come meu cavalo. Nós dizemos que o peão tem valor 1. Então, cada peão a gente denomina uma pontuação para ter um valor no jogo. E o cavalo tem valor 3. Então, um cavalo vale muito mais do que um peão. Então, não vou fazer esse jogo. Pois bem, após eu ter feito esse processo, né, a preta fez o seu movimento de defesa, eu agora vou fazer o meu próximo lance. Eu vou usar o meu peão para fazer um ataque. Olha, o peão da dama, ele vai e joga o peão da dama, jogando 2 casas. O que ele está fazendo? Ele está se oferecendo em sacrifício para esse peão preto. O peão preto, como eu já disse a vocês, ele toma a casa nas laterais. Então, quando ele está aqui, ó, em vermelho, significa que ele pode tomar essa peça. Só que o que vai acontecer? O lance agora é das pretas e as pretas vão tomar a casa. Olha, então houve uma captura de peça. A captura é feita pela diagonal. Mas, ao mesmo tempo que ela foi capturada, no próximo lance, as brancas também podem capturar essa peça. Então, é um jogo bastante interessante. Então, peão tomou peão e cavalo tomou peão. Então, assim, eu vou fazendo todos os meus jogos. Agora, observe nesse lançamento aqui. Esse peão, em minha vez de jogar nas pretas, ela vem e ataca automaticamente o cavalo. Então, esse cavalo está sendo atacado.
Se ele ficar aqui, o peão vai comer o cavalo. Então, qual vai ser o objetivo do cavalo? Ele vai sair dessa posição de ataque. Perfeito? Então, esse peão está protegendo esse peão e esse peão veio e atacou o cavalo. O cavalo não vai trocar peão, porque se o cavalo come o peão, automaticamente o peão come o cavalo. Bom, posso lançar no jogo qualquer peão? Não. Eu tenho que ter muita atenção no meu jogo que eu vou fazer. Porque se eu sair uma peça errada, automaticamente eu vou facilitar o ataque. Por exemplo, imaginemos que eu pegue esse peão do cavalo do rei e lance duas casas. Perfeito. Vou nas peças pretas jogar o clássico peão do rei na frente. Observa que é o seguinte, se eu souber, tem um lance aqui chamado mate legal, que eu mostrei em sala de aula. Quando eu pego esse peão e vou oferecer um ataque, ou mesmo se ele fosse na casa 3, mas podia ir na casa 3 ou na casa 4, ele foi na casa 4 oferecendo um ataque, que vamos supor que ele queira abrir o espaço aqui na frente do rei. Se vocês estão lembrados que nós falamos em aula, e nesse momento eu permiti ao adversário preto, das peças pretas, o checkmate. Estão lembrados? Chamado mate legal. Observa que quando o rei, a rainha, a dama joga na diagonal, ela pode ter esse movimento aqui. Ó. Depois nós vamos estudar o movimento da dama, que ela tem um movimento nas diagonais, nas linhas e nas colunas. Quando ela faz esse movimento aqui, ela está atacando o rei. Imediatamente chama-se checkmate. O computador, como é um processo eletrônico, já está me avisando que houve um checkmate. Por quê? Porque não tem defesa. Então observem que não tem nenhuma peça que possa proteger o rei e não tem nenhuma peça que consiga atacar e tomar a rainha. Esse aqui é o mate mais rápido que existe, chamado mate legal. Por que houve o mate legal? Porque erroneamente o peão do rei, o peão do cavalo do rei abriu espaço aqui, ó, se ele foi jogado na casa 4. Quando ele foi jogado na casa 4, ele abriu esse espaço todo para o rei ser atacado. Então esse aqui é o chamado mate legal. Bom, meus amigos, esse aí foi só a nossa primeira aula, estamos preparando o material e espero vocês no Laboratório de Informática da Escola Municipal Uberaba para a gente poder continuar esse projeto. Lembrando que esse é um projeto bastante interessante, diferente das aulas de xadrez. Sempre que nós damos aula de xadrez, nós já vamos direto para o tabuleiro. Dessa vez, nós estamos fazendo a aula com o tabuleiro eletrônico. Um grande abraço e até a próxima aula.